Sabe, tem algo que eu preciso te contar. Algo que me tira ao sono. Algo que a maioria dos cientistas. São assuntos que conhecemos, mas raramente discutimos publicamente. O próximo século, o período que vai de agora até o ano 2100, não se desenrolará na Terra da maneira que esperamos. Na verdade, para muitos de nós, isso nem sequer acontecerá na Terra. Agora, antes que você pense que me tornei algum tipo de profeta do Apocalipse, deixe-me ser claro. Eu sou físico. Trabalho com teoria das cordas na Universidade da cidade de Nova York. Lido com fatos, com matemática, com a frieza e a dureza da realidade. Realidade. E a realidade é esta: as evidências científicas estão se acumulando. E isso tudo aponta para uma conclusão desconfortável. O tempo da humanidade na Terra como nosso habitat da alma está se esgotando. Pense nisso. Agora mesmo, hoje, enfrentamos mais ameaças existenciais do que em qualquer outro momento da história da humanidade. Não apenas uma ou duas, múltiplas ameaças simultâneas que podem levar ao fim da civilização. E elas são tudo convergindo nas próximas décadas. Deixe-me listar: mudanças climáticas, não o aquecimento moderado. Imagine mudanças catastróficas que poderiam tornar grandes partes da Terra inabitáveis. Proliferation nuclear. Nós possuem armas suficientes para destruir a civilização centenas de vezes. Eles estão se espalhando para mais países a cada ano. Impactos de asteroides. Sabemos que eles existem. Sabemos que um deles irá. Eventualmente, isso vai acontecer e mal estamos preparados. A inteligência artificial está se desenvolvendo mais rápido do que conseguimos controlar, com potencial para nos superar e substituir. A pandemia de Covid-19 foi apenas uma prévia. A próxima poderá ser muito mais letais. E supervulcões. Yellowstone fica em cima de uma placa de magma. Câmara que, ao entrar em erupção, poderia mergulhar o mundo num inverno vulcânico. Qualquer uma dessas criaturas poderia acabar com a civilização. Mas eis o que me aterroriza. Elas não são independentes. Estão interligados. As mudanças climáticas criam escassez de recursos, o que aumenta o risco de guerra nuclear. A inteligência artificial poderia ser usada para design weapons. O colapso econômico decorrente de qualquer crise pode nos impedir de lidar com as outras. Estamos jogando um jogo de roleta russa com várias câmaras carregadas. E o gatilho é sendo puxado cada vez mais rápido. Agora, deixe-me falar sobre a escala de Kardashev. Esta é algo que nós, físicos, usamos para classificar civilizações com base em seu consumo de energia. Foi proposto por o astrônomo russo Nikolai Kardashev, em 1964, propôs esse conceito, que se tornou o padrão estabelecido para pensar sobre o futuro da civilização. Uma civilização do tipo 1 é planetária. Ela pode aproveitar todos os recursos. Eles têm a energia disponível em seu planeta. Eles controlam o clima. Eles podem prevenir terremotos e erupções vulcânicas. Eles podem aproveitar a energia geotérmica, a energia solar, tudo que o planeta oferece. Pense nisso como Buck Rogers, o Flash Gordon. Domínio completo do planeta. Recursos. Uma civilização do tipo 2 é estelar. Eles esgotaram os recursos do seu planeta e seguiram para aproveitando o poder de sua estrela. Eles poderiam construir algo chamado Dyson. Uma esfera, uma estrutura gigantesca que circunda o seu Sol e captura toda a sua energia. Pense em Jornada nas Estrelas. A Federação dos Planetas é uma civilização clássica do tipo 2. E do tipo 3, isso é Galactica. Uma civilização que percorre as vias espaciais galácticas e que consegue aproveitar a energia de bilhões de estrelas, que brinca com buracos negros como se fossem brinquedos. Pense nisso. Império em Star Wars. Esse é o tipo 3. Agora, aqui está a parte desconfortável. Onde estamos? Nem sequer somos do tipo Y, somos do tipo 0,7. Ainda estamos queimando até a morte. Usina, petróleo e carvão para energia. Não podemos controlar o clima. Não podemos prevenir desastres naturais. Somos primitivo para qualquer padrão cósmico. E eis o que a matemática nos diz.
para atingirmos o tipo 1, precisamos de cerca de 100 a 200 anos de progresso contínuo. Mas, e isto é crucial, temos que sobreviver a esses 100 anos. 200 anos. E agora, nossa sobrevivência não está garantida. Veja bem, existe um conceito em astrobiologia chamado de grande filtro. A ideia é que existe alguma barreira, algum desafio que impede civilizações que se tornam capazes de viajar pelo espaço. Talvez seja uma transição da vida unicelular para a vida multicelular. Talvez. É o desenvolvimento da inteligência. Ou talvez, e é isso que me preocupa, talvez seja a transição do tipo 0 para o tipo I. Talvez a maioria das civilizações se autodestrua antes de conseguir chegar lá. Status da Civilização planetária. Eles desenvolvem armas nucleares antes de desenvolver a sabedoria para controlá-los. Eles poluem a atmosfera antes de desenvolverem energia limpa. Eles criam inteligência artificial antes que eles entendam como torná-la segura. E se isso for verdade, se o grande filtro for, se estivermos à nossa frente em vez de atrás de nós, então estamos em apuros porque estamos bem em cima. Estamos numa conjuntura crítica agora, neste século. Deixe-me apresentar alguns números. Os cientistas climáticos nos dizem que temos até por volta de 2050, talvez 2060 se tivermos sorte, para controlar as emissões de carbono antes que desencadeemos uma mudança climática descontrolada. Isso envolve ciclos de feedback, onde o aquecimento global causa ainda mais aquecimento, além da nossa capacidade de impedi-lo. O perafrost ártico contém bilhões de toneladas de metano. O metano é um gás de efeito estufa, 25 vezes mais potente que a Terra. Mais potente que o dióxido de carbono. Com o aquecimento do Ártico, o perafrost derrete, liberando metano, causando mais aquecimento e derretendo mais perafrost. É um ciclo vicioso. Ciclo, e já estamos vendo-o começar. A camada de gelo da Groenlândia está derretendo mais rápido do que o previsto. O gelo da Antártida. As plataformas continentais estão desabando. O nível do mar está subindo, não nos centímetros que imaginamos. Esperado, mas por metros. Cidades costeiras, Nova York, Miami, Xangai, Mumbai. Estás. As cidades abrigam centenas de milhões de pessoas. Para onde elas irão quando o nível do mar subir? E isso é apenas o que acontece devido às mudanças climáticas. Essa é apenas uma das ameaças. Agora, deixe-me falar sobre algo ainda mais imediato. Armas nucleares. Neste exato momento, existem cerca de 13.000 ogivas nucleares no mundo. Os Estados Unidos possuem cerca de 5.500. A Rússia tem cerca de 6.000. Isso é mais do que suficiente para destruir a civilização humana. Não apenas danificá-la, mas acabar com ela. E as armas estão em alerta máximo. O presidente tem minutos, literalmente minutos, para decidir se deve ou não lançar um ataque. Resposta a um ataque percebido. Minutos para tomar uma decisão que pode acabar com a civilização. Sem tempo para cautela. Deliberate chaos. Sem tempo para verificação. Apenas alguns minutos. Durante a Guerra Fria, estivemos perto de uma guerra nuclear diversas vezes. Em 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba, estávamos a uma decisão de uma troca nuclear. Em 1983, um sistema soviético de alerta antecipado apresentou defeito e indicou aos americanos. Mísseis estavam a caminho. Um oficial soviético, Stanislav Petrov, decidiu. Ele próprio julgou que se tratava de um alarme falso. E estava certo. Se estivesse errado, ou, se alguém mais paranoico estivesse de plantão, não estaríamos tendo esta conversa. Esses quase acidentes não são história antiga. Elas estão em andamento. Em 2018, o Havaí recebeu um alerta falso sobre um míssil balístico se aproximando. As pessoas pensaram que tinham minutos de vida. Foi um erro, uma falha do sistema. Mas foi. Mostra o quão perto estamos do desastre o tempo todo. E as armas nucleares estão se espalhando. Mais países estão desenvolvendo-as. O Paquistão as possui. A Índia as possui. A Coreia do Norte as possui. O Irã está trabalhando nelas.
Quanto mais países possuírem essas armas, maior a probabilidade de que alguém irá usá-las, seja deliberadamente, acidentalmente ou por erro de cálculo. Uma guerra nuclear, mesmo que pequena, pode ser fatal. Uma região com restrições, digamos, entre a Índia e o Paquistão, lançaria fuligem suficiente na atmosfera para causar um resfriamento global. Quebras de safras em todo o mundo, fome para bilhões, e isso é resultado de uma pequena usina nuclear. Guerra. Uma troca de golpes direta entre os Estados Unidos e a Rússia seria ordens de magnitude pior. Então, temos a mudança climática, nos ameaçando em uma escala de tempo de décadas. Temos armas nucleares nos ameaçando em uma escala de tempo de Minutos. E nós devemos lidar com ambas as situações simultaneamente, enquanto também enfrentamos todas as outras ameaças. Agora, deixe-me. Falando em asteroides, as pessoas acham que essa é a ameaça menos provável. Afinal, impactos de asteroides de grande porte são raros, certo? Acontecem apenas a cada poucos milhões de anos. Mas eis a questão: raros? Não significa impossível. E quando acontecem, são eventos de extinção em massa. O asteroide que matou os dinossauros tinha cerca de 10 quilômetros de diâmetro. Liberou energia equivalente a bilhões de usinas nucleares. Armas. Criou uma cratera de 150 quilômetros de largura. Desencadeia. Terremotos, tsunamis e incêndios florestais globais. Isso lançou tantos destroços em. A atmosfera ficou bloqueada pelo Sol durante anos. A photosynthese Peru. A cadeia alimentar entrou em colapso. 75% de todas as espécies foram extintas. E é isso que me mantém interessado. Acordados à noite. Catalogamos apenas cerca de metade dos asteroides próximos da Terra maiores. Mais de 140. Isso é grande o suficiente para causar devastação regional. Grande o suficiente para aniquilar, destruir uma cidade ou desencadear um tsunami que destrua o litoral. Temos um alerta. Sistemas. Estamos melhorando no rastreamento desses objetos, mas ainda não somos bons o suficiente. E mesmo que detectemos um asteroide se aproxima com anos de aviso prévio, e não temos tecnologia comprovada para desviá-lo. Temos ideias, como a nuclear. Explosives, impactors cinéticos, traitors gravitationais. Mas nenhum deles foi testado em escala real. Então, estamos jogando roleta cósmica e nem sequer sabemos todos os números na roda. Agora, vamos lá. Vou falar sobre algo que está se desenvolvendo mais rápido do que qualquer um previa. Inteligência artificial. Quando eu era jovem, inteligência artificial era ficção científica. Robôs em filmes. HAL 9000 em 2001. Uma 2001 no espaço, O Exterminador do Futuro, Skinner. Mas, na última década, a inteligência artificial tornou-se realidade. Progresso surpreendente. Agora temos inteligência artificial capaz de vencer os melhores humanos no xadrez, no Go e no pôquer. Temos inteligência artificial capaz de escrever ensaios, compor música, criar arte. Temos inteligência artificial capaz de diagnosticar doenças. Melhores que médicos, negociam ações melhor que gestores de fundos de hedge, dirigem carros. Melhor do que motoristas humanos, e isso é só o começo. Estamos longe de atingir o limite do que a inteligência artificial pode fazer. Na verdade, estamos acelerando. A inteligência artificial está melhorando exponencialmente. A cada ano, ela se aprimora. Mais inteligentes, mais capazes, mais autônomas. Agora, a maioria dos pesquisadores de inteligência artificial acredita que desenvolver inteligência artificial geral, AGI, e inteligência artificial, tão inteligentes quanto um ser humano em todas as áreas. Todos os domínios em algum momento entre 2040 e 2070. Isso é dentro deste século. Dentro. A vida inteira das pessoas que estão vivas hoje, e aqui está a parte assustadora. Uma vez que você, com AGI, você obtém muito rapidamente superinteligência artificial, ASI, e inteligência artificial mais inteligente que humanos. Não apenas um pouco mais inteligente, mas infinitamente mais inteligente, tão inteligente quanto. Comparados a nós, assim como nós somos comparados a insetos. E não temos ideia de como controlar tal entidade. Nenhuma ideia de como
Garantir que compartilhe nossos valores, nossos objetivos, nosso desejo de sobrevivência. Estamos criando Algo mais inteligente do que nós. Estamos fazendo isso sem um plano claro de como manter esse alinhamento com a humanidade. Interesses. Alguns pesquisadores de inteligência artificial, pessoas inteligentes, pessoas que eu respeito, acham que há uma probabilidade significativa de que a inteligência artificial avançada possa representar uma ameaça existencial para humanidade. Não porque seja má, não porque nos odeie, mas porque pode ter objetivos que são incompatíveis com a sobrevivência humana e pode perseguir esses objetivos sem levar em consideração o que acontece conosco. Imagine uma inteligência artificial encarregada de produzir clips de papel. Parece inofensivo, certo? Mas e se for superinteligente e seu objetivo for maximizar a produção de clipes de papel? Em termos de produção, a empresa poderia decidir converter toda a matéria disponível, incluindo a Terra e os seres humanos, em clipes de papel. Isso não é ficção científica. Esta é uma preocupação real entre os especialistas em segurança da inteligência artificial, e estamos avançando a passos largos sem tomar as devidas providências. Medidas de segurança adequadas. As empresas estão competindo para desenvolver inteligência artificial mais poderosa. Os países estão competindo pela supremacia da inteligência artificial. E nessa corrida, a segurança é fundamental. A capacidade fica em segundo plano. Portanto, temos décadas até a catástrofe climática, minutos até uma potencial guerra nuclear, tempo desconhecido até o impacto do asteroide, e talvez de 20 a 50 anos até termos uma inteligência artificial superinteligente. Todos esses relógios estão tic-tac-ando simultaneamente. Agora, deixe-me falar sobre pandemias. A Covid-19 matou milhões de pessoas. Isso afetou a economia global. Mudou a forma como vivemos. E pela pandemia. Em termos de padrões, foi leve. A taxa de mortalidade foi de cerca de 1%. Assustador, mas não. Fim da civilização. Mas imagine uma pandemia com uma taxa de mortalidade de 10%, ou 30%, ou até 50%. É possível. Os 1918. A pandemia de gripe matou cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. A peste negra, no século XIV, matou talvez 1/3 da população da Europa. E eis o que torna as pandemias modernas mais perigosas. Estamos mais conectados do que nunca. Sempre. Viagens aéreas significam que uma doença pode se espalhar de um continente para outro em questão de horas. As cidades são mais densas. Cadeias de suprimentos estão globalizadas. Tudo isso nos torna mais vulneráveis. E estamos criando novos riscos. Pesquisas sobre ganho de função estão sendo feitas. Patógenos mais perigosos do que aqueles estudados podem levar a liberações acidentais. O bioterrorismo é uma ameaça real. E como? Com os avanços da biologia sintética, torna-se mais fácil para pequenos grupos ou mesmo indivíduos criarem substâncias perigosas. Patógenos. Tivemos sorte com a Covid-19. Poderia ter sido muito pior. O próximo. Uma pandemia pode não ser tão indulgente. Agora, deixe-me juntar tudo isso. Por que estou falando de todas essas ameaças? Por que estou pintando um quadro tão sombrio? Porque a conclusão é inescapável. Ter a Terra como nosso único habitat não é uma estratégia segura a longo prazo. Temos todos os nossos ovos em uma única cesta. E essa cesta é frágil. Mais frágil do que a maioria das pessoas. Spam. Se quisermos que a humanidade sobreviva, se quisermos que nossos descendentes ainda estejam aqui daqui a 1000 anos, daqui a 1 milhão de anos, precisamos entender isso. Em anos, precisamos nos tornar uma espécie multilateral. Precisamos nos espalhar para além da Terra. Não apenas para exploração, não apenas por curiosidade científica, mas para sobrevivência. Isso não é ficção científica. Não é um luxo. É uma necessidade, uma questão de sobrevivência. Imperativo. E o tempo está se esgotando. Quando eu tinha 8 anos, eu assisti Flash Gordon na televisão nas manhãs de sábado. Eu vi naves espaciais, alienígenas, mundos, cidades no céu. Fiz dar certo. É isso que precisamos fazer agora como civilização.
Precisamos descobrir como sobreviver, como prosperar, como expander. Além deste frágil planeta. Na segunda parte, vamos explorar o que isso significa. O que isso realmente significa? De quais tecnologias precisamos? Quais são os prazos? Onde? Para onde devemos ir? Para a Lua, Marte ou outro lugar? E, mais importante, o que acontece se não agirmos a tempo? Porque a ciência é clara, os dados. Está aí, e a mensagem é aterradora. O próximo século não será na Terra. Não. Para todos nós, talvez não para a maioria. A questão é: aceitaremos isso? Vamos nos preparar para a realidade ou ignorar os avisos e esperar pelo melhor? Saber qual opção eu prefiro. E espero que, ao final desta apresentação, você também saiba qual opção eu prefiro. Concordo com você. Então, já estabelecemos que a Terra enfrenta múltiplos desafios existenciais. Ameaças convergindo nas próximas décadas. Agora a próxima questão é aqui que a ciência se torna realmente específica. O que exatamente precisamos fazer para sobreviver? Quais tecnologias precisamos desenvolver? Para onde devemos ir? E, mais importante, quanto tempo realmente temos? Veja bem, quando os físicos analisam o futuro da civilização, não fazemos apenas previsões vagas. Calculamos. Fazemos as contas. Analisamos as necessidades energéticas e tecnológicas. Os prazos, as limitações de recursos e a matemática nos revelam algo profundamente perturbador. Estamos numa corrida contra tempo, e talvez já estejamos perdendo. Deixe-me começar com a energia. Tudo o que para que uma civilização funcione, é necessária energia. E, neste momento, 80% da nossa energia ainda não foi consumida. Provém de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural, plantas mortas. Como eu gosto de... Digamos que somos uma civilização do tipo 0,7, queimando os restos de vida antiga para energizar nosso mundo. E isso não é sustentável. Não apenas por causa das mudanças climáticas, embora isso já seja motivo suficiente, mas porque esses recursos são finitos. Estamos consumindo em décadas o que antes levava muito tempo. Levam milhões de anos para se formar. No ritmo atual, esgotaremos os combustíveis fósseis de fácil acesso dentro de 1 ou 2 séculos. Portanto, precisamos fazer a transição para energias renováveis, solar, eólica, geotérmica e nuclear. Fusel. E precisamos fazer isso rapidamente, não apenas para evitar uma catástrofe climática, mas para atingir o status de tipo 1. Porque sem energia limpa e abundante, não podemos construir a infraestrutura necessária para se tornar uma civilização espacial. Pense no que é preciso para lançar um foguete. Enormes quantidades de energia. O foguete Saturno V que nos levou à Lua. Queimaram milhares de toneladas de combustível apenas para transportar algumas pessoas e equipamentos. Isso é incrivelmente ineficiente. E com a situação atual, foguetes químicos, estamos limitados pela equação do foguete, a tirania da necessidade. Exponencialmente mais combustível para cada quilograma adicional de carga útil. Para tornar as naves espaciais viáveis, precisamos de uma propulsão melhor. Foguetes térmicos nucleares. Isso ajudaria. Eles são cerca de 2 vezes mais eficientes que foguetes químicos, mas ainda melhor seria a fusão nuclear. Uma fusão. Um foguete poderia atingir velocidades muito maiores com muito menos combustível. O problema é que nós ainda não conseguimos alcançar a fusão nuclear sustentada na Terra, muito menos em um foguete. Motor. Mas estamos chegando mais perto. O EAT, o Reator de Fusão Internacional em construção na França, pode alcançar o ponto de inflexão. A produção de energia por fusão poderá ser ainda maior do que a de energia consumida na década de 2030. A energia de fusão comercial poderá ser disponível por volta de 2050 segundos. Isso está dentro do período crítico. Se pudermos, a fusão de fissuras nos próximos 20 a 30 anos mudará tudo. Limpeza ilimitada. Energia na Terra, propulsão eficiente para viagens espaciais, a capacidade de gerar energia. Colônias em outros mundos. A fusão é a tecnologia que abre portas para se tornar um tipo. Uma civilização do tipo 1 e, eventualmente, do tipo 2.
Mas aqui está o problema. Podemos não ter 20 a 30 anos. Clima. A mudança está se acelerando mais rápido do que o previsto. Os jovens de 2022 já estão vendo isso acontecer. Recordes de temperatura são quebrados ano após ano. Eventos climáticos extremos estão se tornando a norma. E estamos nos aproximando de pontos de inflexão, limiares além dos quais as mudanças se tornam irreversíveis. O Ártico. O gelo marinho está desaparecendo. O gelo de verão poderá ter desaparecido completamente na década de 2030. Isso altera o álbedo da Terra, ou seja, a quantidade de luz solar que o planeta reflete. Menos gelo significa menos reflexão, mais absorção, mais aquecimento. É um ciclo de retroalimentação. A floresta amazônica está sob pressão. O desmatamento e as mudanças climáticas são impulsionando-a rumo a um ponto de inflexão onde ela poderá se transformar de floresta tropical em savana. A Amazônia produz 20% da. A Terra é responsável pelo oxigênio do mundo e absorve quantidades enormes de dióxido de carbono. Se ela entrar em colapso, perderemos um recurso energético crucial. Sumiduro. Mais CO2 na atmosfera, mais aquecimento. A camada de gelo da Groenlândia é derretimento. Se derreter completamente, e as tendências atuais sugerem que isso poderá acontecer dentro de alguns séculos, o nível do mar subirá 7 metros, 23. Todas as cidades costeiras da Terra ficariam submersas. Estamos falando do deslocamento de centenas de milhões de pessoas. Pessoas. Para onde vão? O que acontece com a estabilidade global quando há tantas pessoas assim? Refugiados climáticos estão em movimento? Então, talvez tenhamos de 20 a 30 anos para fazer a transição para energia limpa e estabilizar o clima. Mas também precisamos nos preparar para a possibilidade de que, apesar de todos os nossos esforços, a Terra se torne menos hospitaleira. E que significa que precisamos de um plano B, um lugar para ir se as coisas piorarem muito. Agora vamos falar sobre para onde podemos ir. Os candidatos óbvios são a Lua e Marte. São os únicos mundos em nosso sistema solar que os humanos poderiam colonizar de forma realista com a tecnologia disponível a curto prazo. A Lua é quase lá, faltam 3 dias. Já estivemos lá antes. Sabemos que conseguimos. Uma Lua. A base seria relativamente fácil de estabelecer e manter em comparação com Marte. E a Lua tem recursos: água, gelo. Nos polos, o hélio 3, que poderia potencialmente alimentar reatores de fusão. Minerais para a construção. Mas a Lua tem problemas. Sem atmosfera, sem campo magnético. Temperaturas da superfície que variam de 127 graus Celsius durante o dia para menos 173 graus à noite. Alta exposição à radiação. Você passa uma vida inteira em habitats pressurizados, sem nunca respirar ar fresco, sem nunca ver um céu azul. Mesmo assim, a Lua poderia ser um trampolim, um lugar para desenvolver e testar as tecnologias de que precisaremos para viagens mais longas, um ponto de partida para missões a Marte e além. E se a Terra se tornar inabitável, a Lua poderia sustentar uma pequena população. Não ideal, mas melhor do que a extinção. Marte está mais longe, a 6 a 9 meses de distância, muito mais. Mais difícil de alcançar. Mas, de muitas maneiras, Marte é mais promissor a longo prazo. Colonization. Tem uma atmosfera rarefeita, mas existe. Tem água, gelo. Possui um dia de 24,5 horas, semelhante ao da Terra. A gravidade é 38% da Terra, o que é melhor do que os 17% da Lua. Mais importante ainda, Marte poderia potencialmente ser terraformado. Ao longo de séculos ou milênios, talvez possamos dar a Marte uma atmosfera mais densa, aumentar temperaturas, criar água líquida na superfície, torná-la semelhante à Terra. Esse é o sonho. De qualquer forma, a realidade é muito mais. É complicado, como discutimos no vídeo sobre Marte. Mas mesmo sem terraformação, Marte poderia sustentar uma população permanente. Assentamentos, cidades subterrâneas protegidas da radiação, fazendas em estufas cultivando alimentos, indústria de extração, recursos e bens manufaturados. Uma verdadeira civilização marciana. A questão é,
Conseguiremos chegar lá a tempo? Conseguiremos estabelecer um sistema autossustentável? Uma colônia em Marte antes que algo catastrófico aconteça na Terra? No momento, a SpaceX está desenvolvendo a Starship, a nave espacial americana. O maior foguete já construído. Se bem-sucedido, poderá transportar 100 toneladas de carga para Marte, talvez até 100 pessoas por tripulação. Elon Musk fala sobre enviar os primeiros humanos a Marte no final a década de 2020 com um acordo permanente até 2030. Isso é incrivelmente otimista. Acho que 20.040 segundos ou 2.050 segundos são mais realistas para o primeiro ser humano. Pouso e uma colônia autossustentável de 2,70 segundos, no mínimo, mais provavelmente 2.100 segundos. Então, temos esse problema de linha do tempo. As ameaças à Terra estão se acelerando na década de 2030. 2004 segundos, 20.050 segundos. Mas nossa capacidade de estabelecer colônias fora da Rússia não atingirá a maturidade antes de 2005, 20.060, 2.070 segundos, ou mais tarde. As ameaças podem chegar antes que nosso plano de contingência esteja em vigor. Prontos! É por isso que digo que o próximo século não será na Terra. Porque mesmo que nós estabelecer colônias na Lua e em Marte, mesmo que nos tornemos uma espécie multiplanetária, o período de transição é perigoso. Haverá uma janela de oportunidade, provavelmente em meados do século XXI, quando estaremos vulneráveis quando a Terra está sob estresse, mas as colônias fora do planeta ainda não são autossuficientes. Durante esse período, uma grande catástrofe na Terra ainda poderia condenar a humanidade. Se uma guerra nuclear ou uma pandemia ou uma mudança climática descontrolada atingem a Terra, e antes que as colônias consigam se sustentar, todos morrem. População e os colonos que dependem da Terra para suprimentos. Portanto, não é o suficiente para começar a colonizar o espaço. Precisamos fazer isso rápido o suficiente para que as colônias tornar-se autossuficiente antes que os problemas da Terra se tornem críticos. Essa é a corrida em que estamos, e não tenho certeza se estamos conseguindo. Vencendo. Agora, deixe-me falar sobre outra opção, uma que muitas vezes é negligenciada: habitats espaciais. Em vez de colonizar planetas, poderíamos construir habitats artificiais no espaço. Cilindros rotativos, que criam gravidade artificial por meio da força centrífuga. Esses cilindros são chamados de cilindros de O'Neill, em homenagem ao físico Gerard O'Neill, que os propôs na década de 1970. Segundos. Um cilindro de O'Neill seria enorme, talvez com 8 km de diâmetro. Com 32 km de comprimento e diâmetro, é grande o suficiente para abrigar centenas de milhares de pessoas. O cilindro gira, criando gravidade artificial na superfície interna. Você viveria dentro do cilindro, olhando para o lado oposto. As vantagens são significativas. Você pode colocar o habitat em qualquer lugar, na órbita da Terra, na Lua. Órbita nos pontos de Lagrange no cinturão de asteroides. Você não precisa de um planeta. Você só precisa de matéria-prima e energia, ambas abundantes no espaço. Você pode projetar o ambiente para ser semelhante ao da Terra. Gravidade única, atmosfera respirável, temperatura confortável. Não. Necessidade de espaço interno. Ambiente ideal para usar com a camisa no pescoço. De muitas maneiras, é melhor do que viver em Marte ou na Lua. O problema é que nunca construímos nada parecido com isso no espaço. A Estação Espacial Internacional é minúscula em comparação. Construir um cilindro de O'Neill exigiria uma estrutura enorme. Infraestrutura industrial no espaço, mineração de asteroides para obtenção de matérias-primas, instalações de fabricação para processamento. Esses materiais, equipes de construção trabalhando no espaço por anos ou décadas. É uma empreitada gigantesca, provavelmente mais difícil do que estabelecer colônias em Marte, mas pode ser a solução a longo prazo. Uma vez que você tem um cilindro de O'Neill, você pode construir mais. Você pode espalhá-los por todo o sistema solar. Você não está limitado pelo número de planetas habitáveis. Você cria seus próprios habitats onde quiser. Então talvez o futuro não tem nada a ver com planetas. Talvez sejam mundos artificiais girando no vazio.
Talvez por volta de 2100 ou 2200, a maioria dos humanos viverá em habitats espaciais em vez de na Terra. Superficies planetarias. Mas, novamente, precisamos sobreviver tempo suficiente para construí-las. E isso me leva de volta às ameaças imediatas. Deixe-me falar novamente sobre inteligência artificial, porque isso pode ser a ameaça mais imprevisível. Com as mudanças climáticas, armas nucleares, asteroides, pandemias, nós entendemos a Chronogramas. Sabemos aproximadamente quando as coisas podem acontecer. Mas a inteligência artificial está se desenvolvendo mais rápido do que qualquer um previu, e nós realmente não sabemos quando isso se tornará perigoso. No momento, temos inteligência artificial restrita. Inteligência artificial muito boa em tarefas específicas. Jogar xadrez, reconhecer rostos. Traduz idiomas, mas geralmente não é inteligente. Não consegue raciocinar. Em todos os domínios. Não consegue realmente entender. Mas estamos trabalhando em inteligência artificial geral, AGI. Inteligência artificial capaz de aprender e raciocinar como um humano, que consegue lidar com qualquer dificuldade intelectual. Tarefa que um ser humano pode realizar. E a maioria dos pesquisadores acredita que alcançaremos a inteligência artificial geral, IAG, em algum momento entre 2004 e 2015. E 2070. Alguns acham que será mais cedo, outros mais tarde, mas o consenso é que este século é importante. E uma vez que você tem inteligência artificial geral, IAG, você rapidamente se torna superpoderoso. Intelligência. E a IAG pode se aprimorar. Ela pode reescrever seu próprio código, otimizar seus algoritmos, expandir suas capacidades e fazer isso mais rapidamente do que os humanos, porque pensa mais rápido, trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não precisa dormir. O comida ou descanso. Então você pode passar de uma inteligência de nível humano para uma inteligência vastamente inteligência sobre-humana em meses, semanas ou até mesmo dias. Isso se chama inteligência sobre-humana. Explosão de inteligência. E quando isso acontece, perdemos o controle. Deixamos de ser os seres mais inteligentes do planeta. Planeta. Nem estamos perto. Agora, talvez a inteligência artificial seja amigável. Talvez seja. Querem nos ajudar, nos proteger, resolver nossos problemas. Esse é o otimismo. Cenário, mas não sabemos como garantir esse resultado. Não sabemos como programar valores em uma inteligência artificial que irá permanecer estável à medida que se torna cada vez mais inteligente. E se a inteligência artificial não for amigável? Se tiver objetivos que conflitem com a sobrevivência humana, então estaremos em sérios apuros, porque uma inteligência artificial superinteligente seria muito mais poderoso do que nós. Poderia nos manipular, nos enganar, nos superar em todas as situações. Algumas pessoas descartam essa possibilidade. Isso é ficção científica. Dizem que a inteligência artificial nunca será verdadeiramente inteligente, nunca. Ter um entendimento real. Mas não tenho tanta certeza. Como físico, sei que inteligência não é mágica. É computação. É informação. Processamento. E não há nenhuma razão fundamental para que a computação em silício deva ser inferior à computação em neurônios. O cérebro humano é uma máquina, sim, é uma máquina biológica, mas ainda assim uma máquina que segue as leis da física. E se o cérebro humano pode ser inteligente, então sistemas artificiais também podem ser inteligentes. É apenas uma questão de como os construímos. Portanto, a inteligência artificial pode ser a maior ameaça ou a maior solução. Uma inteligência artificial superinteligente e alinhada poderia nos ajudar a resolver todos os nossos problemas. Ela poderia projetar reatores de fusão, desenvolver novas tecnologias e muito mais. Sistemas de propulsão, descobrir como terraformar Marte, criar tecnologias que Nemtonchigo imoginor. mas chegar lá em segurança, criando inteligência artificial benéfica em vez de inteligência artificial perigosa. Esse é o desafio. E estamos avançando a passos largos sem pesquisas de segurança adequadas. Estamos construindo sistemas de inteligência artificial cada vez mais poderosos sem a devida avaliação. Entender como controlá-los. Este pode ser o grande filtro. Este pode ser. Por que não vemos civilizações avançadas no universo?
Talvez todas as civilizações desenvolvam inteligência artificial e talvez a maioria delas. Muitos deles erram. Talvez a transição da inteligência biológica. A inteligência artificial é onde a maioria das civilizações termina. Eu não quero que isso aconteça. Que seja o nosso destino. Mas estou genuinamente preocupado que possa ser. Agora, deixe-me voltar ao tema central. Por que o próximo? O século não será na Terra. Porque todas essas ameaças, mudanças climáticas, armas nucleares, inteligência artificial, pandemias, os asteroides, todos eles se movem na mesma direção. Todos eles dizem para diversificar, para se espalhar. Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Se tivermos colônias na Lua, em Marte e em habitats espaciais, então nenhuma única opção será suficiente. Uma catástrofe pode acabar com a humanidade. Mesmo que a Terra se torne inabitável, nós continuamos. Nossa espécie sobrevive. A civilization persists. Essa é a apólice de seguro. Esse é o plano B. E não é opcional. É necessário porque a probabilidade de algo catastrófico acontecer na Terra nos próximos 50 a 100 anos não é zero. Nem sequer é baixo. É preocupantemente alto. Agora, algumas pessoas dizem: devemos resolver os problemas da Terra antes de irmos para o espaço. E eu entendo esse sentimento. Existem problemas sérios na Terra. Terra que precisa de atenção. Pobreza, doenças, desigualdade, meio ambiente. Destruição. Mas eis a questão. A exploração espacial não nos impede de abordando os problemas da Terra. A indústria espacial global movimenta cerca de 400 bilhões de dólares por ano. Parece muito, mas é menos de 0,5% do PIB global. É uma fração minúscula do que gastamos em todo o resto. E a tecnologia espacial ajuda a resolver problemas da Terra. Satélites meteorológicos ajudam a prever tempestades e a salvar vidas. Satélites de observação da Terra monitoram mudanças climáticas, desmatamento, saúde dos oceanos. O GPS possibilita a navegação e o comércio. Satélites de comunicação. Conectar áreas remotas. As tecnologias que desenvolvemos para o espaço. Painéis solares, purificação de água, ciclo fechado de vida. Suporte, uso eficiente de recursos. Tudo isso tem aplicações na Terra. Espaço. A exploração impulsiona a inovação que beneficia a todos. Mas, mais do que isso, o espaço nos dá perspectiva. Quando os astronautas veem a Terra do espaço, isso, frágil mármore azul contra o vazio negro, eles voltam transformados. Eles veem como a Terra é pequena, como é tênue. Atmosfera, como tudo está interligado. Eles desenvolvem o que se chama de efeito de visão geral, uma profunda compreensão emocional de que estamos todos juntos nisto, de que fronteiras e conflitos são insignificantes diante a imensidão do espaço. Talvez seja essa perspectiva que precisamos para resolver o problema. Os problemas da Terra. Talvez nos vermos como uma única espécie em um pequeno planeta nos ajude. Nos ajude a cooperar, nos ajude a superar nossas diferenças, nos ajude a trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. Mas mesmo que isso, mesmo que continuemos tão divididos e míopes como estamos agora, ainda assim, precisamos ir para o espaço porque ficar apenas na Terra não é viável a longo prazo. Estratégia. Agora, deixe-me falar sobre escalas de tempo. Quando digo que o próximo século não será na Terra, não me refiro à Terra. Será abandonado, e não quero dizer que todos irão embora. Quero dizer que a humanidade como um todo, nossa civilização, nosso futuro, não ficaremos mais confinados a este planeta. Prevejo que, até 2100, teremos assentamentos permanentes na Lua. Talvez algumas milhares de pessoas vivendo e trabalhando lá. Operações de mineração, estações de pesquisa, talvez até turismo. Teramos. Assentamentos em Marte, talvez com dezenas de milhares de pessoas, cidades subterrâneas. Protegidos da radiação, fazendas que cultivam alimentos, indústria, fabricação de bens, primórdios de uma civilização marciana independente. Poderíamos ter habitats espaciais. Cilindros de O'Neill ou outros. Projetos, talvez centenas de milhares de pessoas vivendo em mundos artificiais. A Terra, ainda será o lar da maioria dos humanos, bilhões de pessoas.
Mas ela não será o único lar. E isso faz toda a diferença, porque significa que cruzamos um limiar. Nos tornamos espécies multilanem. Demos os primeiros passos concretos para nos tornarmos um tipo, uma civilização. Mas eis o que me preocupa. E se não conseguirmos? E se as ameaças chegarem antes da? As colônias estão prontas? E se as mudanças climáticas se acelerarem mais rápido do que o esperado? E se houver uma guerra nuclear em 2030 ou 2040? E se a inteligência artificial? Se o desenvolvimento der errado, então o próximo século não existirá na Terra, porque não haverá um próximo século. Pelo menos não para a civilização humana como a conhecemos. Essa é a alternativa aterradora. É isso que me tira o sono. Possibilidade de estarmos vivendo nas últimas gerações da civilização humana. Que nossos filhos ou netos testemunhem o desabamento. Isso será lembrado, caso alguém sobreviva. Lembrem-se de nós como a geração que tinha o conhecimento e a tecnologia para se salvar, mas falhou em agir a tempo. Eu não quero que esse seja o nosso legado. Quero que sejamos lembrados como a geração que reconheceram o perigo e tomaram medidas para resolvê-lo. Isso envolveu analisar as ameaças e, disse, não enquanto estivermos de olho. Isso exigiu as medidas ousadas necessárias para garantir a sobrevivência da humanidade. E isso me leva à terceira parte, onde vamos conversar sobre o que você pessoalmente pode fazer para ajudar a garantir a sobrevivência da humanidade. Que escolhas você pode fazer? Que ações você pode tomar? Porque isso não se trata apenas de governos e bilionários. Agências espaciais. Isso diz respeito a todos nós, a nossa vontade coletiva de sobreviver e Prosper. o futuro não está predeterminado. O próximo século não precisa terminar em catástrofe, mas não se salvará sozinho. Precisamos salvá-lo. E o tempo está se esgotando. Portanto, chegamos à questão mais importante de todas. Nós temos. Analisamos as amiacas. Examinamos os cronogramas. Exploramos as soluções. Agora, precisamos perguntar. Nós mesmos, o que realmente fazemos? Não o que os governos deveriam fazer, não o que os bilionários deveriam fazer, mas o que todos nós podemos fazer para garantir que a humanidade sobreviverá ao próximo século. E a resposta pode surpreendê-lo, pois não é o que a maioria das pessoas pensa. Veja bem, quando dou palestra sobre o futuro da civilização, as pessoas sempre me fazem a mesma pergunta. Elas dizem, professor Kaku, tudo isso parece importante, mas eu sou apenas uma pessoa. O que eu posso fazer? Sobre mudanças climáticas, armas nucleares ou inteligência artificial? Estas são grandes problemas que exigem esforços coordenados em larga escala. Eu reciclo. Eu voto. Eu tento ser uma boa pessoa. Mas além disso, que poder eu realmente tenho? E eu compreendo esse sentimento. Compreendo mesmo. Quando olhamos para a dimensão dos desafios que enfrentamos, a ação individual Parece insignificante. Mas eis o que eu lhes digo, e eis o que estou dizendo a você agora. Você tem mais poder do que imagina. Pense. Não porque uma pessoa sozinha possa resolver esses problemas, mas porque a civilização é composta por indivíduos fazendo escolhas. Toda grande mudança na história começou com pessoas. Decidir que o status quo era inaceitável e se comprometer a fazer algo a respeito. Pense nisso. Programa Apollo. Não fomos à Lua porque uma pessoa brilhante descobriu como. Fomos à Lua porque a nação inteira decidiu que era importante. O presidente Kennedy fez um discurso, sim, mas foi o povo americano que apoiaram o programa. Foram engenheiros, cientistas e técnicos que trabalharam nele. Foram os contribuintes que, financiadas por eles, foram os professores que inspiraram a próxima geração. Centenas de milhares de pessoas, cada uma desempenhando seu papel, cada uma contribuindo para algo maiores do que eles mesmos. É assim que se realiza o impossível. Não através de gênio isolado, mas através do esforço coletivo. E é exatamente disso que precisamos. Agora, exceto em escala global, precisamos que bilhões de pessoas reconheçam que a trajetória atual leva ao desastre. E precisamos que esses bilhões de pessoas
apoiar ativamente as mudanças necessárias para redirecionar essa trajetória. Então, deixe-me explicar especificamente o que isso significa, o que cada um de nós pode fazer. Começando agora mesmo, hoje. Em primeiro lugar, a educação. Isso é absolutamente crucial. As ameaças que enfrentamos são de natureza científica e tecnológica. Mudanças climáticas. É física e química atmosféricas. Armas nucleares são física nuclear e engenharia. Inteligência artificial é ciência da computação e matemática. SEAL. A pessoa comum não entende essas áreas, não possui alfabetização científica básica e, portanto, não consegue tomar decisões informadas. Decisões sobre eles. Eles não conseguem avaliar propostas políticas. Não conseguem distinguir entre soluções reais. False premises. Eles se tornam vulneráveis à desinformação, aos políticos, especialistas que lhes contam mentiras reconfortantes em vez de verdades incômodas. Então, nós precisamos de uma população com conhecimento científico. Nem todos precisam ser físicos, mas todos precisam de compreenda os conceitos básicos. Como funciona o sistema climático? O que é radiação e por quê? É perigoso o que a inteligência artificial pode e não pode fazer. E isso começa com a reforma da educação. Precisamos de uma educação científica melhor. Nas escolas. Não se trata apenas de memorizar fatos e fórmulas, mas de compreender conceitos, pensamento crítico, fazer perguntas. Precisamos ensinar os alunos que a ciência não é uma coleção de fatos mortos em livros didáticos, mas sim uma ciência viva. Processo de descoberta em evolução. Precisamos mostrar a eles que a ciência é relevante para suas vidas, que isso afeta tudo o que fazem, cada decisão que tomam. Precisamos de mais pessoas ingressando na área de STEM, ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Matemática, porque são essas pessoas que desenvolverão as soluções. Os reatores de fusão, os sistemas de propulsão espacial, os protocolos de segurança da inteligência artificial, as tecnologias climáticas. Nós Precisamos de mentes brilhantes trabalhando nesses problemas. não apenas alguns gênios, mas milhares, milhões de pessoas talentosas dedicam suas carreiras a garantir a sobrevivência da humanidade. Bem, quando eu estava no ensino médio, eu construí aquela partícula acelerador na minha garagem. Minha mãe achava que eu era louco. Meus amigos não entendiam porque eu não praticava esportes, ou namorar ou fazer coisas normais de adolescente. Mas eu sabia, mesmo naquela época, que eu queria compreender o universo. Queria contribuir para o conhecimento humano e aquele acelerador de partículas me proporcionou isso. Fui notado por Edward Teller, que me ajudou a entrar em Harvard, o que me colocou no caminho para me tornar um teórico. Physical. Você precisa apoiar candidatos que abordem essas questões. Falando sério, pessoas que entendem a ciência, que estão dispostas a tomar as difíceis decisões necessárias para enfrentar as ameaças a longo prazo, mesmo que isso lhes custe caro politicamente a curto prazo. E você precisa responsabilizá-los. Escreva para o seu representantes. Diga a eles que essas questões são importantes para você. Diga a eles que você quer ação. Sobre mudanças climáticas, investimento em pesquisa de fusão, apoio à exploração espacial, financiamento para a segurança da inteligência artificial. Políticos respondem à pressão dos eleitores. Se um número suficiente de pessoas deixar claro que se importa com a sobrevivência da humanidade a longo prazo, os políticos pagarão. Atenção! E se você estiver realmente comprometido, considere candidatar-se a um cargo público. Precisamos de mais cientistas e engenheiros no governo. Pessoas que entendem profundamente essas questões, que não se deixam enganar por lobistas ou interesses especiais. Interesses que tomarão decisões com base em evidências, e não em ideologia. O processo político é lento, frustrante e muitas vezes decepcionante, mas é também assim que construímos o coletivo. Decisões como sociedade. Não podemos ignorá-las só porque são imperfeitas. Terceiro, Escalas econômicas. cada dólar gasto é um voto para o tipo de mundo que você deseja. Para se viver. Quando você compra produtos de empresas que priorizam a sustentabilidade e responsabilidade ambiental, você está recompensando essas práticas. Quando você investe em empresas de energia limpa ou
Empresas de tecnologia espacial, vocês estão ajudando a financiar as soluções de que precisamos. ¿Cuándo? Você escolhe um carro com baixo consumo de combustível ou instala painéis solares em sua casa ou, ao reduzir o consumo de carne, você reduz sua pegada de carbono. Agora, eu sei o que alguns de vocês estão pensando. Estão pensando, mas, professor Kaku, as escolhas individuais do consumidor são uma gota no balde em comparação com as emissões industriais e o comportamento corporativo. Mesmo que eu faça tudo perfeitamente, mal dá para perceber. Contribui para solucionar o problema global. E você tem razão. É uma espécie de ação individual. Sozinho não é suficiente. Precisamos de mudanças sistêmicas. Precisamos que os governos Regular as emissos. Precisamos que as empresas transformem suas práticas. Precisamos de investimentos maciços em infraestrutura. Mas a questão é a seguinte: escolhas individuais e mudanças sistêmicas não são opostas entre si, um ao outro. Eles se reforçam mutuamente. Quando milhões de pessoas começam a optar por veículos elétricos, isso cria um mercado. Isso reduz os custos e estimula a inovação. Quando milhões de pessoas instalam painéis solares, isso torna a energia renovável mais acessível. Energia mais economicamente viável. Quando milhões de pessoas exigem produtos sustentáveis, as empresas respondem porque elas querem manter-se competitivos. E além do impacto ambiental direto, essas escolhas enviam um sinal. Elas demonstram que as pessoas se importam, que existe uma base de apoio para a mudança, que os políticos e líderes empresariais que apoiar a sustentabilidade será recompensado. Então, faça essas escolhas. Reduza seu pegada de carbono onde puder. Apoie empresas que trabalham em soluções. Invista no futuro que você quer ver. Isso importa mais do que você pensa. E deixe-me. Vou lhe contar outra coisa sobre poder econômico. Neste momento, está acontecendo uma revolução na indústria espacial. Durante décadas, o espaço foi dominado por governos. A NASA, a Agência Espacial Soviética. Programa, a Agência Espacial Europeia. Mas nos últimos 20 anos, empresas privadas Entraram no mercado. SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic e dezenas de outras empresas. Empresas menores. E elas estão reduzindo drasticamente os custos por meio da inovação e da concorrência. A SpaceX tem reduziram em uma ordem de magnitude o custo de lançamento de carga para a órbita por meio de foguetes reutilizáveis. Eles estão desenvolvendo Starship, que poderia reduzir o custo em mais uma ordem de magnitude. Isso está acontecendo porque os investidores, os clientes estão apoiando essas empresas porque existe demanda econômica por serviços espaciais. E à medida que os custos diminuem, mais possibilidades se abrem: turismo espacial, internet via satélite, mineração de asteroides, bases lunares, colônias em Marte. Tudo isso se torna economicamente viável com o lançamento. Os custos diminuem. Portanto, se você deseja acelerar a expansão da humanidade no espaço, apoie essas empresas. Compare. Os serviços deles, se você puder investir em suas ações. Trabalhe para eles, se você possui as habilidades relevantes. A indústria espacial privada é um dos desenvolvimentos mais empolgantes na busca por tornar-se uma espécie multilinear, impulsionada pelas forças do mercado, com pessoas investindo seu dinheiro onde seus valores estão alinhados. Em quarto lugar, inspiração e cultura. Isso pode soar mais suave do que os outros pontos, mas na verdade é crucial. Os seres humanos não são criaturas puramente racionais. Não tomamos decisões com base em baseando-nos exclusivamente em análises de custo-benefício. Somos emocionais. Somos sociais. Somos Guiado por histórias. Precisamos nos sentir inspirados a acreditar em algo maior do que nós mesmos, a ter uma visão do futuro. Um futuro que nos entusiasma. E, neste momento, nossa narrativa cultural sobre o futuro é predominantemente pessimista. Ciência distópica. A ficção domina o cinema e a televisão. A ansiedade climática é epidêmica entre os jovens. Muitas pessoas acreditam que o futuro será pior que o presente, que nosso. Os melhores dias já passaram. E eu entendo por quê. Quando você olha para o
Os desafios que enfrentamos surgem quando observamos a disfunção política e os problemas ambientais. Destruição, desigualdade e conflito. É fácil desesperar. Mas o desespero é uma escolha, e é uma escolha que garante o fracasso. Se desistirmos, se decidirmos. Se o futuro for desesperançoso, torna-se uma profecia autorrealizável. Paramos. Tentamos. Paramos de inovar. Paramos de acreditar que podemos resolver problemas. E aí, definitivamente, os problemas não são resolvidos. Resolvido. Então precisamos de uma narrativa diferente. Precisamos de visões otimistas do futuro. Não um otimismo ingênuo de que ignora os problemas, mas demonstra um otimismo fundamentado que reconhece os desafios e acredita. Podemos superá-los. Precisamos de histórias sobre humanos colonizando Marte, construindo cilindros de O'Neill, desenvolvimento de energia de fusão, criação de inteligência artificial benéfica, resolução de problemas, mudanças climáticas. Precisamos cativar a imaginação das pessoas, deixá-las entusiasmadas sobre o que é possível, inspirá-los a trabalhar para alcançar essas possibilidades. Quando criança, Flash, Gordon e Star Trek me inspiraram. Eles me fizeram acreditar que o futuro pode ser incrível. Eles me inspiraram a contribuir para tornar esse futuro realidade. Precisamos de equivalentes modernos. Nós precisamos de artistas, escritores e cineastas que criem visões convincentes do futuro da humanidade no espaço, de um tipo. Uma civilização, de um universo repleto de descendentes humanos explorando e prosperando. Porque a cultura molda o que as pessoas acreditam ser possível. E o que as pessoas acreditam ser possível molda o que realmente acontece. Se a cultura. A narrativa diz que estamos condenados, e as pessoas agem como se estivéssemos condenados. Se a cultura. A narrativa diz que podemos construir um futuro incrível se trabalharmos para isso, e as pessoas podem realmente trabalhar para isso. Então, crie essa cultura. Se você é artista, faça arte sobre exploração espacial e progresso tecnológico. Se você é um escritor, escreva histórias sobre o futuro da humanidade entre as estrelas. Se você é professor, inspire seus alunos com a maravilha da ciência e as possibilidades que ela abre. Se você é pai ou mãe, incentive a curiosidade dos seus filhos. Incentive o interesse deles por ciência e espaço. Leve-os a museus, planetários e centros de ciências. Todos. Esta geração precisa de inspiração, precisa de heróis, precisa de sonhos. Faça parte dela, criando esses sonhos para a próxima geração. Quinto, e isso é crucial, precisamos pensar a longo prazo. Um dos maiores problemas da humanidade é o pensamento a curto prazo. Os políticos pensam em ciclos eleitorais, no máximo alguns anos. As empresas pensam em relatórios de lucros trimestrais. Os indivíduos pensam em seus necessidades e desejos imediatos. Mas os desafios que enfrentamos exigem pensamento em décadas e séculos. As mudanças climáticas se desenrolam ao longo de gerações. Espaço. A colonizaco levera geracos. Tornar-se uma civilização do tipo levará gerações. Precisamos fazer decisões tomadas agora que podem não dar frutos até nossos netos ou bisnetos. Meus netos estão vivos. E isso é difícil. Vai contra nossos instintos naturais. A evolução nos programou para isso. Priorizar ameaças e recompensas imediatas. Um predador nu. A situação atual dos arbustos é mais relevante do que as mudanças ambientais lentas ao longo de décadas. Mas não somos mais homens das cavernas. Temos a capacidade cognitiva de compreender as consequências a longo prazo, de planejar para o futuro. Fazer sacrifícios agora para obter benefícios mais tarde. Só precisamos realmente fazer isso. Então, quando você fizer escolhas, pense sobre o longo prazo. Ao votar, apoie candidatos que pensam além do próxima eleição. Ao investir, busque a criação de valor a longo prazo, não apenas lucros a curto prazo. Ao consumir, pense na sustentabilidade e no futuro. Geracos. Pergunte a si mesmo: que mundo estou deixando para meus filhos e netos? Se a resposta for um planeta moribundo sem plano B, então você preciso mudar alguma coisa. Agora, deixe-me falar sobre algo que realmente me incomoda:
Algo que vejo o tempo todo. Fatalismo. A atitude que diz que é tarde demais. Já estamos condenados. Não adianta tentar. Encontro isso especialmente entre os jovens, que parte meu coração porque são eles que têm muito a perder. Eles viverão as décadas críticas de meados do século XXI. Eles herdarão o mundo que deixarmos para eles. E muitos deles já concluíram que o mundo em que estão. A herança está irremediavelmente quebrada. As gerações anteriores arruinaram tudo. Para cima. Que não há esperança. E eu quero dizer a eles, quero dizer a vocês que isso está completamente errado. Ainda não é tarde demais. Ainda temos tempo. O futuro não está predeterminado. Sim, causamos danos. Sim, enfrentamos desafios sérios. Sim, perdemos tempo que deveríamos ter aproveitado melhor. Com sabedoria, mas ainda não ultrapassamos o ponto sem retorno. Ainda não. Os cálculos ainda. Funciona. A física ainda permite soluções. Ainda podemos fazer a transição para energia limpa, estabilizar o clima, estabelecer colônias fora da Terra, desenvolver inteligência artificial segura, prevenir uma guerra nuclear. É difícil. Sim, isso exige uma cooperação e um esforço global sem precedentes, mas é possível. E enquanto for possível, temos que tentar. Pense novamente no programa Apollo. Em 1961, quando Kennedy anunciou que iríamos à Lua, mal tínhamos enviado um homem ao espaço. Por 15 minutos. Não tínhamos os foguetes. Não tínhamos a espaçonave. Não tínhamos os sistemas de suporte à vida. Não tínhamos sistemas de navegação. Nem sequer sabíamos se a superfície da Lua seria adequada para um módulo de pouso. Tínhamos 8 anos para descobrir tudo. E quase todos achavam que era impossível. Muitas incógnitas, muitas coisas. Desafios técnicos, pouco tempo. Mas mesmo assim conseguimos. Resolvemos o problema. Após um problema, inventaram uma tecnologia após a outra, aprenderam com os fracassos. Persistiu apesar dos contratempos, e em julho de 1969, Neil Armstrong pisou no asfalto. Superfície lunar. O impossível tornou-se realidade porque as pessoas se recusaram a aceitar que era impossível. É disso que precisamos agora. Essa mesma determinação. A mesma recusa em aceitar a derrota, a mesma disposição para enfrentar desafios enormes porque eles valem a pena. Precisamos da mentalidade Apollo aplicada às mudanças climáticas, ao espaço, da colonização à segurança da inteligência artificial, a todos os desafios do século XXI. Há algo que as pessoas raramente comentam, mas que considero importante: o ato de tentar, o ato de trabalhar em prol de um objetivo. Um futuro melhor, que por si só já tem valor, mesmo que o sucesso não seja garantido. Quando você se dedica a algo significativo, quando contribui para uma causa maior do que você mesmo, isso lhe traz benefícios. propósito de vida. Dá-lhe uma razão para se levantar de manhã, liga-o a algo que transcende a sua vida. existentia individual. Em minha própria vida, trabalhando na teoria das cordas, tentando compreender a natureza fundamental da realidade. Isso me dá um propósito. Eu posso. Nunca veremos a teoria final concluída. A teoria das cordas pode levar mais 50 ou 100 anos. Levará anos para desenvolver e verificar completamente. Provavelmente já terei ido embora há muito tempo. Mas eu estou contribuindo para esse esforço. Faço parte de uma linhagem de cientistas que remonta a Newton, Maxwell e Einstein, e estendendo-se para os físicos que ainda nem nasceram e que darão continuidade ao trabalho. E isso é significativo. Isso é valioso. Independentemente de eu ver ou não o resultado final pessoalmente, o mesmo se aplica ao trabalho pela sobrevivência da humanidade a longo prazo. Talvez teremos sucesso, talvez não. Talvez estabeleçamos colônias prósperas em Marte e por todo o sistema solar. Talvez fracassemos e a civilização entre em colapso. Não sei. Ninguém sabe. Mas o ato de tentar, o ato de lutar pela sobrevivência, isso vale a pena independentemente do resultado. Porque a alternativa é desistir, aceitar a derrota, esperar pelo fim. E essa não é maneira de viver. Agora, deixe-me abordar algo desconfortável. Algumas pessoas dizem que talvez a humanidade não Marisum sobrevivor. veja todo o dano que causamos à Terra,
Todas as espécies que levamos à extinção, todas. As guerras, a crueldade e a exploração. Talvez fosse melhor se nos extinguíssemos. Deixar a natureza se recuperar sem nós. E já ouvi esse sentimento expresso por pessoas que, de outra forma, são ponderadas, especialmente em círculos ambientalistas. Mas penso que isso está profundamente errado. Primeiro, porque a humanidade não é homogênea. Sim, os humanos fizeram coisas terríveis. Também fizemos coisas maravilhosas. Criamos arte, música e literatura. Construimos civilizações. Desenvolvemos a ciência e a medicina. Demonstramos compaixão, amor e sacrifício. Julgar toda a humanidade com base em nossos piores momentos ignora todos os nossos melhores momentos. Em segundo lugar, porque somos os únicos. Espécie na Terra capaz de compreender o universo. Até onde sabemos, somos os únicos seres conscientes o Sistema Solar, possivelmente na galáxia, possivelmente em todo o universo. Somos o universo tomando consciência de si mesmo. Somos carbono, nitrogênio e oxigênio organizados de tal forma que nós podemos contemplar nossa própria existência, podemos fazer perguntas sobre de onde viemos e para onde vamos. Isso é Extraordinário. Isso é precioso. Isso vale a pena preservar. Terceiro, e mais importante, é importante ressaltar que temos capacidade para melhorar. Não somos estáticos. Podemos aprender com nossos erros. Podemos fazer melhor. O futuro não precisa repetir o passado. Se nos tornarmos um espaço, se expandirmos nossa civilização para outros mundos, poderemos construir sociedades que são melhores do que as que temos na Terra. Podemos criar culturas que valorizem isso. Sustentabilidade, cooperação e pensamento a longo prazo. Podemos usar lições que aprendemos para evitar repetir os erros do passado. Portanto, não, humanidade. Não merecemos a extinção. Merecemos uma chance de crescer, de amadurecer, de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. E é isso que a expansão para o espaço nos proporciona: um novo começo, uma chance de fazer. Melhor ainda, uma oportunidade para mostrarmos do que somos capazes quando estamos no nosso melhor, em vez do nosso pior. Agora, eu quero falar sobre algo que me dá esperança. Apesar de todos os desafios, apesar de todos os motivos para pessimismo, vejo razões para otimismo. Vejo progresso acontecendo. Talvez não tão rápido quanto eu gostaria, talvez não tão abrangente quanto necessário, mas progresso. No entanto, a energia solar e eólica já são mais baratas que o carvão em muitos lugares. Os veículos elétricos estão se tornando cada vez mais comuns. Conventional. A tecnologia de baterias está melhorando exponencialmente. Pesquisa de fusão está fazendo progressos reais pela primeira vez em décadas. A SpaceX está revolucionando o acesso ao espaço. A inteligência artificial está avançando rapidamente. E há pesquisadores sérios trabalhando na segurança da inteligência artificial. Jovem, as pessoas estão mais conscientes do meio ambiente do que nunca. Há um movimento crescente que exige ações sobre mudanças climáticas. Não são coisas pequenas. São sinais de que a maré está mudando. Talvez a situação esteja mudando. Talvez a humanidade esteja despertando para os desafios e começando para lidar com eles. Ainda não é suficiente. Nem de longe o suficiente, mas é um começo. E mostra o que é possível quando as pessoas decidem agir. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O próximo século não será na Terra porque nós estamos. Vai se expandir para além da Terra. Não porque a Terra será destruída, embora isso possa acontecer se falharmos, mas porque finalmente daremos o passo que deveríamos ter dado décadas atrás. Nos tornaremos uma espécie multilinear. Estabeleceremos Colônias na Lua e em Marte. Construiremos habitats espaciais. Desenvolveremos tecnologias necessárias para prosperar no espaço. Faremos a transição para o status de civilização tipo 1 e iniciaremos a longa jornada. Jornada rumo ao tipo 2. Este é o nosso destino, se optarmos por segui-lo. C. Somos corajosos o suficiente, inteligentes o suficiente, determinados o suficiente para fazer isso acontecer. E cada um de nós tem um papel a desempenhar.
Participe desse destino por meio da educação, do engajamento político, das escolhas econômicas e da cultura. Influência, através do pensamento a longo prazo, através da recusa em desistir mesmo quando as coisas parecem sombrias. Quando olho para os jovens, vejo hoje, para as pessoas, o futuro da humanidade. Vejo os engenheiros que projetaram os reatores de fusão e os habitats espaciais. Vejo os cientistas que irão desenvolver sistemas de inteligência artificial e resolver as equações climáticas. Eu vejo os astronautas. Quem caminhará em Marte e além? Vejo os líderes que guiarão a civilização através da transição crítica que estamos enfrentando. E eu quero dizer a eles: vocês podem. Faça isso. Você consegue superar esse desafio. A humanidade já superou obstáculos aparentemente impossíveis e você também consegue. Faça tudo de novo. Você está em um momento crucial da história. Suas escolhas, suas ações, seus esforços, determinarão se a civilização humana continua aí, floresce ou estagna e entra em colapso. Isso é enorme. Responsabilidade. Mas também é uma enorme oportunidade. Você tem a chance de fazer parte de algo verdadeiramente único. Histórica. A geração que salvou a humanidade. A geração que nos levou às estrelas. A geração que garantiu que nossos descendentes ainda estarão aqui daqui a 1000 anos, daqui a 1 milhão de anos. Explorar o cosmos e maravilhar-me com o universo. Esse é o futuro em que acredito. Esse é o futuro que eu sou. Estamos trabalhando para isso. Esse é o futuro que podemos criar juntos, se assim o desejarmos. A ciência é clara. As ameaças são reais, mas as soluções também. Sabemos o que precisa ser feito. A questão é: faremos isso? Encontraremos a coragem, a sabedoria, a determinação para garantir a sobrevivência da humanidade? Acredito que sim. Tenho que acreditar que conseguiremos, porque a alternativa é impensável. E por quê? Eu vido que os humanos são capazes quando se dedicam a algo. Dividimos o átomo. decodificamos o DNA. Fomos. para a lua. Construímos a internet. Criamos tecnologias que pareceriam mágica para nossos ancestrais. Nós podemos fazer isso também. Podemos sobreviver ao próximo século. Podemos prosperar. Podemos nos espalhar pelo sistema solar e além. Nós podemos nos tornar a civilização que deveríamos ser. Mas só se começarmos agora. Só se agirmos com urgência. Só se cada um de nós faz a sua parte. O tempo está se esgotando. As ameaças estão se aproximando. A janela de oportunidade está se fechando. Mas ainda não fechou. Ainda temos tempo. Não muito, mas o suficiente. O suficiente para fazer a diferença. O suficiente para mudar o rumo. O suficiente para nos salvar. Então, vamos fazer isso. Vamos garantir que, quando os descendentes olharão para trás, para este momento, para este século crucial, e dirão: foi aí que a humanidade amadureceu. Foi aí que deixamos de ser crianças brigando sobre um único planeta e se tornaram adultos prontos para explorar o universo. Isso é, quando escolhemos a sobrevivência em vez da extinção. Foi aí que nos tornamos viajantes espaciais. A civilização que sempre deveríamos ter sido. O futuro não está predeterminado. Recrie isso com cada escolha que fizermos. Portanto, escolha com sabedoria. Escolha com coragem. Escolha para sobreviver, porque o próximo século não será apenas na Terra. Será na Lua, em Marte, em habitats espaciais, por todo o sistema solar. E se formos muito afortunados, muito sábios, muito determinados, será o início da maior aventura da humanidade. Uma aventura que nos leva até as próprias estrelas. Muito obrigado!